das famosas festas organizadas por Diddy, conhecidas como a freak-offs. And when I opened the bathroom door to come out, Mr. Trump had come into the bedroom and was on the bed, basically between myself and the exit. Last night, Donald Trump granted me a full pardon. Apaixonados por true crime em todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais um Na Cena do Crime. E não, eu não sou o Jorge Lordello, mas foi ele quem me deu essa missão. O Na Cena do Crime agora também vai abordar crimes de repercussão na gringa, e eu, Alan Stein, pesquisador criminal aqui do canal, fui escolhido diretamente pela chefia para te manter informado com o que vem acontecendo no mundo. Então, bora pro caso de hoje no Na Cena do Crime, Crimes Internacionais. Gente, o caso do P. Diddy está dominando as manchetes e o magnata do rap está sendo acusado de uma série de crimes sexuais. E como não poderia deixar de ser, isso gerou uma repercussão imensa. Combs é uma das figuras mais poderosas no mundo da música, com um império que vai muito além do rap, tá? Alcançando moda, empreendedorismo e até mesmo grandes negócios no setor da música. Mas o que começou com uma ascensão meteórica agora está sendo ofuscado por uma onda de acusações gravíssimas. Várias pessoas entraram com ações contra o Diddy, alegando má conduta sexual. Em dezembro de 2024, Philip Pines, ex-assistente pessoal dele, entrou com uma ação judicial acusando de assédio sexual e tráfico sexual. Esses são os níveis das acusações que ele vem recebendo, tá, gente? Pines, em um depoimento chocante, afirmou que foi coagido a participar de atos sexuais para provar sua lealdade ao magnata. Inclusive, em uma entrevista, o próprio Pines disse o seguinte: "Ele me agarrou pelos ombros, me deu uma massagem rápida, como um treinador faria a um jogador que está prestes a entrar no jogo. Me entregou uma camisinha e me empurrou para uma garota que estava no sofá, uma convidada." De acordo com o relato de Pines, o ato sexual foi consensual, mas ele só concordou por temer retaliações por Diddy. E ele continuou dizendo: "Ele me pegou. Foi um circo, ele fez o que quis e nós estávamos à disposição dele. Ele é um predador", afirmou o ex-assistente. E ele ainda acrescentou, gente, ele tem uma habilidade inata de fazer você se sentir confortável e fazer você fazer coisas por ele que você nunca faria. Pines também mencionou que nunca foi às festas do Diddy, mas que tinha uma lista de coisas que precisava arranjar para o evento. Em um relato, Pines ainda complementa quais eram as exigências. "Você tem cogumelos lá em cima? Óleo de bebê, lubrificantes são muito importantes, velas, incenso, Apple TV, eletrônicos, computadores, iPads." Obviamente, havia, você sabe, suplementos de libido masculina. Coisas assim eram muito importantes. Muitas vezes havia garotas que estavam fora do radar, não tinham muitas influências. Acho que isso fala sobre o tipo de situação em que as pessoas eram colocadas. Ele ainda disse que ao longo dos anos de trabalho com Combs foi forçado a viver em um ambiente de medo e intimidação. A alegação é devastadora e coloca Combs como uma nova luz. Fora isso, em outubro de 2024, surgiram rumores de que mais de 100 pessoas estavam preparando ações legais contra o Diddy. Entre essas pessoas, algumas são mulheres que alegam terem sido abusadas enquanto estavam nesses eventos privados organizados pelo próprio rapper. E mais grave ainda, algumas dessas denúncias envolvem alegações de abuso de menores. Agora, um dos pontos mais controversos que está causando ainda mais indignação é o relato das famosas festas organizadas por Diddy, conhecidas como a freak-offs, ou aqui no Brasil popularizou como as festas em branco. Como todo mundo já sabe, essas festas ocorriam em mansões luxuosas, iates e até em clubes exclusivos, tá? Segundo algumas testemunhas, a decoração e a produção eram de cinema, iluminação sofisticada, champanhe, charutos e alimentos refinados. Tudo isso criado para um ambiente de total ostentação. No entanto, o que vem sendo discutido são as alegações de que nessas festas ocorriam práticas de exploração sexual. Muitas mulheres, alegadamente, foram recrutadas para entreter os convidados. Em alguns casos, foram coagidas a participar de atividades sexuais não consensuais, essa é a pior parte. Além disso, há rumores de que pessoas eram forçadas a assinar contratos de confidencialidade, os NDAs, impedindo que falassem sobre o que acontecia nesses eventos. Tá? É prática até muito comum nos Estados Unidos, mas com toda essa situação fica bizarro, né? E as acusações mais chocantes, claro, são as de tráfico sexual, extorsão e abuso sexual de menores. Tá, mas o que torna tudo ainda mais explosivo e provavelmente o motivo de todo mundo ter ficado sabendo dessa história é que grandes nomes da música, do cinema e até do esporte estariam frequentando essas festas. Celebridades como Kanye West, Jay-Z, Beyoncé, Leonardo DiCaprio, esse já não surpreende ninguém,
e até o ex-presidente na época, mas agora atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foram mencionados como possíveis convidados das festas dele, tá? A presença de tais figuras públicas levanta questionamentos sobre o envolvimento de outros famosos na atividade ilícita e alimenta ainda mais as teorias da conspiração. Agora vamos falar do motivo desse vídeo e de uma conexão que chamou muita atenção. Voltando a falar do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, embora não haja evidências, tá, gente? É bom deixar isso claro, a gente não tá aqui para trazer mais uma teoria da conspiração, somente para jogar os fatos que vêm sendo debatidos por aí. Então, mais uma vez, embora não haja evidências claras que ele tenha participado de qualquer atividade ilegal nas festas do Diddy, há relatos que indicam que Trump frequentava algum desses eventos. De acordo com a ex-dançarina Adria Sherry English, Trump esteve sim presente nas famosas freak-offs juntamente com outras celebridades como Ja Rule e o Busta Rhymes. Além disso, há registros fotográficos que mostram Trump participando de eventos promovidos por ele, como o Mercedes-Benz Polo Challenge de 1998, a gente vai deixar as fotos aqui para vocês verem. O Trump sempre destacou a amizade com Diddy, chamando-o até de bom amigo e elogiando sua habilidade empresarial. Em uma entrevista de 2012, o Trump afirmou o seguinte: Working for Diddy. Absolutely. I love Diddy. You know, he's a good friend of mine. He's a good guy. He expects. Is he a good guy? I don't want to answer that Oh, question. wow. I I don't think know. he's a good guy. I'm going to stick up for him. Essa ligação entre o Trump e o Diddy, mesmo que não envolva atividades criminosas, é um ponto-chave no caso. Porque Trump, com seu histórico e sua proximidade com figuras como Jeffrey Epstein, se você não conhece esse caso, é chocante, torna esse vínculo ainda mais polêmico. Isso abre uma porta para especulações sobre o que ele sabe ou que ele pode estar envolvido. Vamos falar um pouco então sobre essa figura que indiretamente pode conectar Trump, Diddy e todo esse cenário sombrio. Jeffrey Epstein. Para você que não está ciente, o Epstein foi acusado de operar uma rede de tráfico sexual que recrutava menores para abuso. Ele foi preso em 2019 e morreu em circunstâncias misteriosas na sua cela, mas essa história continua a assombrar muitas figuras poderosas. Trump e Epstein foram amigos nos anos 80 aos anos 90. Eles frequentavam as mesmas festas da alta sociedade em Nova York e na Flórida. Trump, em uma entrevista em 2002, chegou a afirmar que Epstein gostava muito de mulheres bonitas, muitas delas jovens. No entanto, após Epstein ser preso, Trump declarou ter rompido a amizade com ele, alegando que não era fã do Epstein e que havia inclusive banido de seu resort, o Mar-a-Lago, depois que Epstein foi acusado de assediar algumas funcionárias do clube. Olha esse áudio que a gente levantou, onde o Jeffrey afirma ter uma relação de amizade duradoura e longa com Trump. That was close to straight. So I need the Donald. Just give me Donald. First, it's fun. So you probably know he had a scalp reduction because he had the same male pattern movement that we all have. He had his scalp. Donald's office, as you know, he made that. He used to be on the phone as that fake PR person. I also found it funny. I was sitting there listening to the guys from the Post talk, and Donald would say, yeah, he's a great guy. I loved working with him. And I sit there going, this is just amazing. And he'd say, Michael, come on, let's go to the office. Se não bastasse toda essa conexão com Jeffrey Epstein, também podemos mencionar o caso da Stormy Daniels, a atriz de filmes adultos que afirmou que teve um caso com Donald Trump em 2006 e que em 2016 foi pago $130 mil para manter silêncio sobre o affair. O pagamento teria sido feito pelo advogado do Trump na época, Michael Cohen, e gerou suspeitas sobre violação das leis de financiamento de campanhas eleitorais. E esse caso aumentou ainda mais a pressão sobre Trump, especialmente quando surgiram questionamentos sobre o pagamento ter sido classificado como uma tentativa de influenciar a eleição presidencial lá de 2016. Veja parte do depoimento de Stormy sobre Trump. I came out of the bathroom. I expected to exit, go around the bed, and back out to where we had been sitting and talking and hopefully say, okay, time to go. I have been here for a long time. That was actually when I realized how long I'd been there. And when I opened the bathroom door to come out, Mr. Trump had come into the bedroom and was on the bed, basically between myself and the exit. What was he wearing at the time? His boxer shorts and t-shirt. What was your reaction to seeing him like that? At first, I was just startled, like jump scare. I wasn't expecting somebody to be there, especially minus a lot of clothing. That's when I had that moment where I felt the room spin in slow motion. I felt the blood basically leave my hands and my feet, and almost like if you stand up too fast, and everything kind of spinned. That happened too. Then I just thought, oh my God, what did I misread to get here? Because the intention was pretty clear. Somebody stripped down in their underwear and posing on the bed, like waiting for you.
Gente, se não bastasse as declarações de Trump sobre o Diddy, a conexão com Jeffrey Epstein e as declarações de Stormy Daniels, Trump também concedeu perdão a Ross Ulbricht, fundador da Silk Road, o famoso mercado negro na Dark Web. É isso mesmo. Ulbricht foi condenado por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros crimes. O perdão gerou um grande debate, com muitos questionamentos se a decisão de Trump foi correta, dada a gravidade dos crimes cometidos por ele. Veja o agradecimento que Ross fez para Trump após ser solto. Last night, Donald Trump granted me a full pardon. I was doing life without parole, and I was locked up for more than 11 years. But he let me out. I'm a free man now. I'm so grateful to have my life back, to have my future back, to have this second chance. This is such an important moment for me and for my whole family. It's an important moment for everybody who's been working for this for years. This is a victory, and it's your victory too. And this is an important moment for everybody, everywhere, who loves freedom and who cares about second chances. Mas por que isso é relevante para o caso do Diddy? A decisão de Trump de perdoar o Ulbricht e a sua ligação com figuras polêmicas como as que eu citei agora há pouco gerou muita especulação de que ele pode ter algum tipo de envolvimento ou até mesmo conhecimento sobre os casos envolvendo o Diddy. Existe a pressão crescente sobre Trump para liberar documentos que possam revelar mais sobre os envolvidos no caso do tráfico sexual e extorsão. Será que por conta da sua amizade com Diddy, seu longo histórico de perdões e envolvimento com tráfico sexual, ele vai acobertar tais documentos, ou pior, fará como no caso do seu amigo Ross e inocentará ou vai flexibilizar a pena? Pessoal, Donald Trump está em uma posição extremamente delicada. À medida que a pressão para revelar mais detalhes sobre o caso aumenta, todos os olhos estão voltados para ele e para suas polêmicas decisões. Bom, por aqui a gente vai ficar atento no caso, porque muitos desses eventos podem ter implicações sérias no futuro. Aqui no Na Cena do Crime Crimes Internacionais, a gente vai continuar te mantendo atualizado sobre tudo o que acontece lá na gringa, tá? Não só Estados Unidos, Japão, China. Se tiver recomendação, manda aqui pra gente. E por favor, gente, não esqueçam de deixar o seu like, comenta, ativa o sininho de notificação, se inscreve no canal, ajuda o canal a continuar trazendo esse conteúdo pra vocês e o Lordello não me demitir.